Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Quem quiser me acompanhar, eu peço que você vá lá para o livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Livro de Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41. Quem tiver Bíblia, quem tiver o aplicativo aí quiser acompanhar, se não também nós já temos no telão, já está lá no telão para que todos possam acompanhar a palavra do Senhor. Amém? A palavra diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram contra o barco, de forma que este ia se enchendo d'água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês têm tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite onde nós estamos reunindo na tua presença. Que o teu Espírito que está aqui essa noite, Senhor, encontre portas abertas ao nosso coração, tenha liberdade para mudar, Senhor, a nossa mente. Que encontre em nós acesso, Senhor, para tirar de nós aquilo que o mundo tem colocado e renovar em nós a esperança de caminhar contigo, Senhor. Eu te peço que nessa noite tu tenha liberdade para ajeitar o caminho de cada um, aquele que anda perdido, aquele que está talvez aqui, Senhor, mas ainda tem dúvida da tua misericórdia sobre a vida dele. Que nessa noite, Senhor, todas essas questões e essas dúvidas sejam literalmente respondidas pelo agir do teu Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos, te agradecemos porque cremos no teu agir e te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu meditava nessa palavra, e a gente vê que grandes coisas acontecem na palavra de Deus quando se fala em tempestade, né? A tempestade nunca vem para destruir algo, mas vem sempre para dar a oportunidade do mover de Deus acontecer na vida de alguém. Nós começamos a observar algumas coisas importantes para que a gente entenda que essas coisas que um dia aconteceram ainda acontecem. Muitas vezes permanecemos muito tempo na tempestade porque esquecemos que o Deus que estava lá atrás, Jesus Cristo, que era o Filho unigênito, que veio para nos trazer a liberdade e tirar de nós o peso do pecado, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e está sobre a nossa vida. Mas quando você não entende, as tempestades acontecem e vão te trazendo aflições no dia a dia, e muitas vezes nós perdemos a oportunidade de ver o Senhor agir sobre a nossa vida. Nós estamos numa vida, e nessa vida onde nós estamos, é uma vida que infelizmente não é indolor. Nós temos uma vida que não é uma diversão, tem nossas responsabilidades. A nossa vida tem algo muito sério pelo qual o Senhor nos entregou como uma responsabilidade de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Então a nossa vida já não é mais uma brincadeira. Hoje nós não somos mais crianças, mas somos adultos, sabemos da palavra, e não podemos perder tempo reclamando ou achando que tudo isso que acontece é somente conosco, que nós somos os tadinhos da sociedade, que nós somos aqueles que mais apanham, que mais sofrem, aqueles que só passam pelas tempestades. Mas não, todos nós passamos por essas situações, seja ele crente ou não, seja o homem ou mulher, seja ele rico ou pobre, todos eles passarão pela mesma coisa. Todos nós passaremos por todas essas situações, desertos, tempestades, dificuldades, aflições, mas o Senhor diz que venceu todas elas. Então Ele pede para que a gente tenha um bom ânimo, sabendo que nós vamos passar por essas coisas, para ter experiência, para ser forjado pelo Espírito Santo de Deus, mas nunca essas coisas terão poder de nos vencer, porque elas já foram vencidas por Cristo. Cristo já foi na frente vencendo todas elas. Passaremos para gerar experiência. E muitas vezes ficamos naquele lugar ou para aquele momento de tempestade e se prolonga um pouco mais, porque não reconhecemos o poder de Cristo que está em nós. Mas elas já estão vencidas.
Cristo já venceu. E nós cremos que tudo isso é possível, passarmos pelas tempestades e todas as coisas que se levantam no mundo contra nós, porque Deus está em nós. Através do Espírito Santo de Deus que está em nós e através do poder que Deus nos deu, através do Filho, entregando a nós o poder do nome dEle, dizendo que todo aquele que crê e for batizado será salvo e receberá dEle o poder para expulsar demônios, falar línguas estranhas, curar. Quando nós reconhecemos isso, nós cremos que Deus já não está no céu e é um Deus de difícil acesso. O véu foi rasgado de cima a baixo, trazendo o entendimento de que toda a cultura do céu foi derramada sobre a nossa vida. Todo o poder que existia lá foi descido sobre você através do Espírito Santo de Deus. E antigamente se cantava muito uma música dizendo: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. E é uma música que se cantava para dizer que Deus estava na igreja. Mas nós aqui em comunhão, nós somos a igreja, então Deus está em nós. Quando você anda e quando você está numa tempestade, você já não está sozinho, Deus está com você. Ah, mas por que eu passo? Por que se prolonga tanto? Por que Deus permite? Deus permite para que você exercite em você a fé, crendo que Deus está no controle de todas as circunstâncias. As tempestades vão se levantar, mas ela nunca vai ser mais alta do que o poder de Deus que está em você. As circunstâncias que você vai enfrentar já sabem que serão vencidas por você, porque você não está sozinho, mas Deus está sobre a tua vida. O poder de Deus se manifesta nas dificuldades e quando nós tentamos fugir delas, nós tiramos de Deus a oportunidade de demonstrar em nós o agir dEle. Quando nós passamos pelas dificuldades, como qualquer outro passa, passamos com uma certeza que elas já são vencidas e aí sim nós começamos a evangelizar as pessoas, mostrando que há um Deus que cuida de nós em todas as coisas e Ele está no controle de todas as situações. Mas nós precisamos crer. O texto fala de uma poderosa tempestade. Nós passaremos por ela e enfim, mas nós temos que ter alguns entendimentos de tempestade para que a gente não se perca no caminho, para que a gente não se entristeça na nossa jornada em Cristo. Uma das coisas que eu pontuei sobre tempestade é que elas são inevitáveis. A gente não consegue evitar as coisas que acontecem na nossa vida. As tempestades, as dificuldades, o momento do deserto. A gente às vezes está bem, está tudo tranquilo, daqui a pouco o casamento vira do avesso e a gente começa a ver que, meu Deus, estava tudo bem, por que aconteceu assim, por que deu isso? Meu filho estava tão bem, agora está tão perdido e as coisas começam a sair do nosso controle, as coisas acontecem. E o Senhor permite que seja dessa maneira para que a gente esteja sempre alerta, sempre pronto, no tempo e fora do tempo. Porque se a gente saber, quando a gente ficar sabendo da informação de quando ela vai vir, de quando vai acontecer, nós vamos começar a buscar na Bíblia, buscar no Senhor entendimento para sair daquela situação somente quando ela estiver vindo. E o Senhor quer em nós o entendimento que qualquer momento pode acontecer alguma coisa, mas quando você está firme na rocha, nada é capaz de derrubar você, porque você está cheio do poder de Cristo. Nós vamos passar por todas as situações como qualquer outra pessoa e é inevitável passar pelas tempestades, mas elas não vão afundar o teu barco, porque Cristo está nele. Você já não está sozinho, o Senhor está em você. E todo dia que você busca no Senhor, cada vez mais se aprofundar na palavra, no relacionamento, mais e mais você dá ao Senhor liberdade para agir através da sua vida, colocando você em situações que você não gostaria de estar, enfrentar muitas vezes turbulências que você não gostaria, mas você crendo que o Senhor está no controle de todo o tempo, do sol, da chuva, do ar, do mar. Você navega sem medo, porque você sabe, o Senhor está na tua vida e o controle dele está sobre você. Então, uma das coisas importantes sobre a tempestade é que ela é inevitável. Muitas vezes, o agir de Deus trabalha sobre a nossa vida como tempestades, e nós temos que entender, quando a tempestade acontece, o porquê ela está acontecendo. Se estamos firmes no Senhor, é uma oportunidade que Deus está nos dando para
mostrar a grandiosidade do poder de Deus, dizendo o Deus ainda age, Cristo ainda está vivo, Cristo está vivo dentro de mim, e essas coisas que as pessoas achavam que eu não ia conseguir passar e vencer, eu venci em Cristo Jesus porque Ele está vivo em mim. Mas já existem tempestades que o Senhor permite que aconteça, para que faça com que a gente ajeite o nosso caminhar e endireite o caminho que nós estávamos indo totalmente fora do propósito. E para que você entenda, nós temos a história de Jonas. Enfrentou uma tempestade, mas aquela tempestade não era para mostrar a grandiosidade do poder de Deus sobre a vida dele, mas era uma tempestade que o Senhor permitiu que acontecesse para que ele literalmente voltasse a caminhar para onde deveria ir. Nós passaremos por tempestades, elas são inevitáveis, mas quando você está no Senhor e tem intimidade com Ele, você começa a interpretar o que o Senhor quer com aquela tempestade que Ele está fazendo você enfrentar. Nenhuma tempestade que o Senhor permite acontecer na sua vida é para te trazer morte. Ou está te trazendo de volta para caminhar com Ele, ou está fazendo em você uma oportunidade de mostrar a grandiosidade do poder dEle, dizendo: ei, confia, porque tudo que você necessita, eu farei. São inevitáveis, mas todas elas, se nós estivermos com Cristo, nós venceremos. As tempestades, o segundo ponto é que elas são imprevisíveis. Não avisam antes quando vai chegar, não marcam compromisso. Elas literalmente, muitas vezes, quando chegam, bagunçam a nossa vida, tiram as coisas do eixo. E elas são imprevisíveis, mas são imprevisíveis sempre a nós. Mas para Deus, Ele exatamente sabe quando vai acontecer, porque é Ele que permite, porque é Ele que cria, porque é Ele que faz com que elas aconteçam na nossa vida, para nos impulsionar, para gerar em nós uma vontade de estar cada vez mais nele, firme nele, buscando nele a resposta para todas as coisas. E muitas vezes nessas situações imprevisíveis, o Senhor testa o nosso coração e vê em nós, dependendo de como a gente se comporta naquela situação, mostramos em quem nós confiamos. Na primeira quarta-feira do ano, quando eu vim para ministrar, na primeira quarta-feira do ano e o primeiro culto do ano, porque o nosso primeiro culto do ano é do 31 para o dia 1º, então o primeiro culto oficial foi na quarta-feira. Os que estão aqui me acompanhando sempre nas quartas, estavam aqui na primeira, viram eu contar que no caminho de casa para cá, no Dom Bosco ali, eu bati o meu carro. Tinha comprado o carro recentemente e por uma besteira, bati em outro carro. Estava vindo para o culto. Mas eu sabia que o Deus que tinha me dado a missão de trazer a palavra, que tinha me chamado para ser um pregador do Evangelho, estava no controle de todas as coisas. Eu podia ter me chateado, eu podia ter me desanimado, eu podia ter, naquele momento de estresse que acontece, que são coisas que a gente não programa, são gastos que a gente não está programando ter, podia ter chamado, pedido socorro de algum pastor para ministrar, porque, eu não estou com a cabeça boa para isso, porque eu não estou preparado para essa tempestade que aconteceu agora na minha vida, mas quando eu creio e lembro que o Senhor está no meu barco, eu continuo fazendo aquilo que o Senhor pediu para mim fazer, porque tudo aquilo que acontece, por mais que não me agrade, está no controle do Senhor. Mas isso não é exclusividade minha, isso é uma exclusividade para todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo. O nome sobre todo nome, o nome que está sobre a nossa vida, iluminando nossos caminhos. Você vai passar por situações e circunstâncias de tempestades que você não gostaria de enfrentar. Mas quando você está firme no Senhor, você não para, você não retrocede, mas você continua fazendo aquilo pelo qual foi chamado. E o Senhor vai ajeitando todas as coisas que são precisas para que você não desanime. Mas Ele permite para ver onde é que está o teu coração. Até onde você crê em mim. Muitas vezes nós cremos no Senhor de todo o coração. Quando está no mar, numa bonança, o nosso barco está navegando tudo tranquilo. Mas quando levanta uma tempestade, somos o primeiro a duvidar. Onde está o Senhor que permitiu isso na minha vida? Naquele dia, quando eu vim para a igreja, eu comecei a meditar. Não falei, nem comentei isso com a minha esposa no dia que eu estava vindo, meditando na palavra que eu ia trazer para a igreja, algo que o Senhor tinha colocado no meu coração, mas eu fiquei pensando, o rapaz do carro onde eu bati, porque na verdade foi uma falta de atenção minha, eu fui culpado pelo acidente, eu fiquei pensando, o irmão é mais crente do que eu, porque o carro dele, onde eu bati, a lateral dele estava toda danificada, só onde não estava estragado foi onde eu bati. E eu sei como é que funciona um reparo de carro, para arrumar uma porta, eles vão ter que pintá-la toda. E para não ficar diferente, eles vão ter que alongar a tinta até o paralama.
e a ponta da lateral traseira não batia, eles vão consertar, não tem como consertar um ponto só, eles vão consertar todo. Eu fiquei pensando, o senhor é tão bom que consertou no primeiro dia do ano, de um culto, o Clio do irmãozinho que estava todo danificado. E aí talvez você pense assim, pastor, mas é um jeito muito diferente de pensar, porque querendo ou não teve o custo que tu vai pagar, e vai ter que gerar um custo porque tu não estavas esperando. Mas quando nós cremos que o Senhor está no nosso barco, nós cremos que tudo aquilo que nós temos, até de dinheiro, de recurso, vem do Senhor. E o Senhor usou aquilo que era dele, que estava na minha vida, para abençoar outro. E talvez você pense, pastor, mas isso é muita loucura, se eu viver assim eu não vou me incomodar com mais nada. Mas é isso mesmo que a palavra entrega para você. Viva pelo Senhor, não se incomode pelas circunstâncias. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto será acrescentado. É loucura, pastor? É exatamente isso que o mundo acha, que nós somos loucos. Mas nós somos mais sábios do que eles imaginam, porque nós confiamos no Senhor. O Senhor vai usar você para abençoar alguém, e às vezes numa situação que você não espera, mas Ele vai usar, porque Ele vê que você não vive pelas circunstâncias, você não vive pela segurança da economia do país, da segurança da tua conta bancária, porque a tua segurança está no Senhor, e você sabe que tudo aquilo que você precisa, Ele vai prover na tua vida. E por isso você caminha sem medo da tempestade. Terceiro ponto das tempestades é que elas são situações que são difíceis de administrar. Não conseguimos administrar a tempestade porque são criadas pelo Senhor, são situações que o Senhor permite na nossa vida para que nós começamos a entender que nós somos incapazes de viver nesse mundo e viver a cultura do reino se não estivermos no Senhor. O Senhor permite que a gente enfrente circunstâncias, muitas vezes em áreas que nós trabalhamos. Muitas vezes a tempestade vai ser no teu trabalho algo que você domina, mas o Senhor vai fazer você passar uma tempestade tão grande na tua área de trabalho que nem a tua mais alta cultura e estudo naquela área vai conseguir resolver, porque o Senhor quer que você entenda que Ele é o teu Deus e tudo aquilo que você precisa é Ele que vai te dar. Talvez você seja um excelente psicólogo, entende e ajuda todas as pessoas que têm seus problemas na vida, mas vai chegar um ponto que você vai precisar de uma ajuda e nem o teu conhecimento na medicina vai resolver, porque o Senhor faz você passar situações para que você entenda, nós temos que estar aos pés do Senhor, porque tudo aquilo que nós precisamos é só Ele que pode nos entregar. Nenhum tipo de conhecimento, nenhuma sabedoria que o mundo possa te dar é capaz de resolver tempestades que somente o Senhor na tua vida é capaz de te entregar a bonança que você precisa. Nós somos dependentes do Senhor. A quarta característica são as tempestades são pedagógicas. Nos ensinam muitas coisas, nos trazem ensinamentos que vão nos deixar mais fortes, vão tonificando a nossa vida, tonificando a nossa fé, crescendo cada vez mais a força no nosso coração, crendo num Deus que é presente, que está conosco em todo momento, que nos estende a mão quando precisa, que mesmo quando não responda na hora, não é porque Ele não está ouvindo ou não está trabalhando ao nosso favor, mas porque os céus estão preparando para nos entregar aquilo que tanto buscamos no momento certo, para que a gente não jogue fora aquilo que foi tão precioso vindo do céu para a nossa vida. Momentos que nós passamos dificuldades é onde o Senhor quer nos levar, literalmente, para onde não deveríamos sair, dentro do nosso quarto, no secreto, orando, buscando no Senhor resposta para todas as coisas, conversando com o Senhor em todo tempo, em todo lugar onde nós estivermos, a gente está falando com o Senhor, buscando nele uma direção, buscando nele fortalecimento, buscando nele entender as situações que nós vivemos. E muitas vezes no nosso dia a dia, quando está tudo bem, achamos que estamos no controle da vida e está tudo certo e eu resolvi tudo, e o Senhor permite que haja uma tempestade na nossa vida para que naquele momento de desespero a gente volte a conversar com aquele que a gente nunca deveria ter parado de falar, com Cristo Jesus. Quando nós analisamos esse texto, você vai ver que esse texto tem 3 perguntas chaves que nos levam a entender o quanto é importante a gente reconhecer o poder de Deus sobre a nossa vida, reconhecer que Jesus Cristo está em nós através do Espírito Santo de Deus,
e entender o quanto nós deixamos de crer que o Senhor é o Deus do impossível. O texto tem 3 perguntas. A primeira dela é, quando eles questionam a Cristo, quando ele estava dormindo no barco, e dizem: Mestre, tu não te importa que morramos? O segundo questionamento é de Cristo para com eles, dizendo: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E a terceira pergunta e última é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A primeira pergunta é uma pergunta de quem reconhece aquele que está dormindo, que pode fazer, mas questiona a demora da resposta. Eles sabem que é Cristo Jesus e começam a dizer para ele: Senhor, tu não se incomoda se nós morrer nessa situação? Tu não se incomoda de nós estar passando pela situação? Reconhecem que Ele tem poder para resolver todas as coisas, mas o que muitas vezes nos faz sofrer mais não é nem a situação que nós estamos enfrentando, ou a tempestade que nós estamos, mas a demora da resposta do Senhor. E questionamos: Senhor, onde Tu estás? Senhor, Tu não está vendo isso que eu estou passando na minha família, com meus filhos, com meu esposo, nas minhas finanças? Senhor, Tu não se incomoda de estar vendo isso tudo? Porque para nós o Senhor está sempre dormindo, descansando, sem a preocupação, sem o cuidado que Ele deveria ter em nós, porque cremos que o Senhor escolhe a quem deve ou não cuidar. Cremos muitas vezes que o Senhor está tão ocupado, como eu pensava um dia no início da minha conversão, e muitas vezes eu deixei de orar ao Senhor, porque eu pensava: o Senhor tem tanta coisa para resolver, e vai estar resolvendo o meu problema que é tão pequeno. Mas o Deus está virado com um trono à frente para cada um de nós, esperando que a gente entregue para Ele uma oração de verdadeiro adorador, dizendo: Senhor, eu não estou entendendo essa tempestade, eu estou até com medo de afundar, mas eu confio no Teu poder sobre a minha vida. E aí o Senhor vai resolver na hora? Talvez não, porque eu não sei o quanto tempo Ele tem para você nessa tempestade, mas pode ter certeza, meu irmão, você não vai afundar, porque Ele está no teu barco. E se o teu barco, pelo propósito do Senhor, tiver que ir afundar, Ele fará você caminhar sobre as águas. Esse é o Deus que está na tua vida. Esse é o Deus que comanda as tempestades, Ele comanda o vento. Se Ele pedir para o sol parar de iluminar, Ele vai parar, porque toda a criação obedece ao Criador. Lá no terceiro questionamento, é o segundo momento onde aqueles homens que estão no barco falam. Você nota que é um questionamento de quem até conhece aquele que pode fazer algo, mas fica surpreendido com o agir. Quando eles questionam Ele a primeira vez, eles reconhecem: é Jesus, que Senhor, Tu está dormindo, olha só o que eu estou passando. E quando Ele faz o mar se acalmar e tudo acontecer e volta aquela bonança, eles perguntam: quem é esse? Reconhecem o poder, mas mesmo assim ficam surpreendidos, porque Ele fez uma coisa que, meu Deus, eu não imaginava que o poder era tão grande. Muitas vezes conhecemos a Cristo pelo raso. Cremos que muitas vezes o Senhor resolve o nosso problema ali de finança. O Senhor abriu uma porta de emprego melhor, glória a Deus. Mas acreditamos que Ele só consegue fazer até aqui. Às vezes eu estou com uma enfermidade e eu... infelizmente chegou o meu final. Não adianta orar, porque... Não adianta orar porque, meu irmão, o Deus que resolve as pequenas coisas é capaz de resolver as grandes coisas, porque tudo é capaz de obedecer à voz de um Deus que diz: haja luz, e a luz veio a existir. O Deus que resolve as pequenas coisas é capaz de resolver as grandes coisas, porque Ele é o Deus. A única coisa que muda é o tamanho da nossa fé. A palavra diz: se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, seremos capazes de dizer: os montes saiam daqui e vaiam para lá. E muitas vezes se emocionamos com essa palavra, achamos lindo, poético, e colocamos muitas vezes essa frase nos adesivos no carro. Mas achamos que nunca vai se cumprir, porque nunca vamos começar a ver monte vindo para cá e para lá. E isso não tem nada a ver com um monte de areia, um monte de terra, mas é com um monte de problema, com o teu monte de preocupação, com um monte de entulho que tem na tua vida, com um monte de tempestade que tem acontecendo. Tu vai dizer em nome de Jesus: saia daqui, vai para lá, e eles vão obedecer, porque você fala em nome de Jesus Cristo.
Há uma procuração assinada de Cristo Jesus em branco para você fazer tudo em nome dEle. Quando você fala, saia daqui, vá para lá em nome de Jesus, todo aquele que ouve isso é obrigado a obedecer, porque é o Cristo Jesus que está mandando fazer através da tua vida. E no meio dessas questões há um conflito mental de nós que fica todo momento o Espírito Santo de Deus dentro de nós nos incomodando e nos questionando. Você ainda não crê? Deus está dormindo para eu fazer. Há um período que isso acontece e no meio você não crê. Você ainda não tem fé. Eles estavam com Jesus Cristo, que até um tempo atrás estava ali em cima do barco pregando para uma multidão, vendo ele falar e pregar todas as palavras, e precisou a primeira tempestade para eles acreditar que tudo ia se perder, porque Cristo estava dormindo. Então, se ele estava dormindo, ele estava totalmente fora, não sabia o que estava acontecendo. Mas você crê realmente que Cristo não sabia que aquela tempestade estava vindo? Precisamos crer num Deus que está no controle de todas as coisas. Olha só a primeira pergunta, Marcos 4:38. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e chamaram: mestre, não tem importe que morramos. E aí eles ficam naquele questionamento: por que Cristo Jesus está dormindo num momento tão crítico? Num momento tão preocupante e por que o Senhor não toma uma atitude rápida para que isso não aconteça, para que coisas graves não aconteçam? Por que Ele não nos avisou antes? Por que Ele não parou a tempestade antes? Por que Ele não fez? Por que Ele não fez? E muitas vezes isso nos questionamos na nossa vida. Por que o Senhor permitiu que eu estivesse nessa tempestade? Por que o meu barco está balançando desse jeito? Parece que vai entrar água, parece que vai afundar. E nós esquecemos, meu irmão, que o Senhor não fez e não precisa fazer, porque Ele está no nosso barco. A simples presença do Senhor na tua vida impede que qualquer coisa afunde o teu barco. Ah, mas parece que o Senhor está dormindo. O Senhor pode estar dormindo, mas em espírito há uma atividade acontecendo naquele barco. Há uma atividade acontecendo na tua vida. Ah, mas parece que Cristo está dormindo, Ele não responde. Para você, talvez Cristo esteja dormindo, mas Ele nunca deixou de trabalhar em tua função. O Espírito Santo nunca deixou de se movimentar através de fazer as coisas que você precisa para que o teu barco não afunde. O Senhor está se movimentando a teu favor. Só porque Ele está em silêncio, só porque Ele não te trouxe a resposta. Mas se o teu coração continua batendo, se o teu barco ainda não afundou, se você não foi vencido pela essa tempestade, é a resposta do Senhor que você queria saber. Ele está te protegendo. Ele está agindo a teu favor. Se você ainda está essa noite aqui no culto, é porque o Senhor, mesmo você achando que Ele está dormindo, está trabalhando em função para que você todo dia cresça espiritualmente cada vez mais e pare de discernir só as coisas da carne e comece a discernir as coisas do Espírito, e você começa agora a enxergar as coisas como se fosse o olho de Cristo, e você vê todo o agir no lado espiritual das coisas que o Senhor tem enfrentado batalhas para que você chegue vivo até aqui, porque Ele está no teu barco. A presença dEle é o suficiente para que nada seja capaz de te derrotar. O teu barco não vai afundar, Ele está sobre a tua vida. Ele está no teu casamento, Ele está nos teus relacionamentos, Ele está na tua empresa. E onde o Senhor está, a presença dEle basta. Ah, mas eu não estou ouvindo a voz do Senhor. A presença dEle basta. Mas Ele não me respondeu. A presença dEle basta. Mas eu não estou sentindo nada, mas a presença dEle basta. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Se você crê, se você é batizado, se você reconhece Jesus Cristo como teu verdadeiro e único Salvador, a presença dEle na tua vida basta. Você pode passar a vida toda sem ouvir a voz do Senhor, mas a presença dEle na tua vida basta para quando o disjuntor da tua vida for baixado, você ir para o céu, porque nós não somos desse lugar, e nós iremos para casa porque a presença do Senhor está sobre a tua vida. Nós não vamos passar a vida toda dentro desse barco, e esse barco só vai parar de navegar a hora que o Senhor nos levar para os céus, e enquanto Ele não vir fazer isso, o teu barco vai continuar navegando e as ondas não vão afundá-lo.
O Senhor tem nos trazido a viver grandes experiências. E as grandes experiências vêm em momentos difíceis, onde o poder dele se manifesta sobre a nossa vida, onde ele começa a mostrar para as pessoas através de nós o quanto é importante estar em Cristo, o quanto estamos salvos da morte estando nele. Mas para isso nós temos que ter no coração a certeza que nós somos chamados para enfrentar essas situações, crendo que elas já estão vencidas. Então nós temos que acordar todo dia de manhã sem medo de enfrentá-las, porque sabemos que o Senhor já foi na frente. Se Ele diz que tem bom ânimo porque eu já venci o mundo, isso quer dizer que por onde você vai passar, o Senhor já passou antes. O Senhor é o nosso líder e nós estamos aqui seguindo Ele. Se Ele estamos seguindo, nós não estamos seguindo quem está atrás, meu irmão. Nós estamos seguindo quem está indo na frente. Então Ele já passou pelaquela situação. Ele já sabe o deserto que você vai enfrentar. Ele já passou pela tempestade onde o teu barco vai passar. E com certeza você vai chegar aonde Ele está. Segunda pergunta, lá no versículo 40 diz: então perguntou aos seus discípulos, por que estão com tanto medo? Não têm fé? Muitas vezes nós nos alegramos ouvindo a palavra, ouvimos as promessas, e são diversas as promessas do Senhor sobre a nossa vida. E para cada momento o Senhor ministra no nosso coração a lembrança de uma, para que traga a nós a memória de um Deus que nos prometeu a vida eterna, e enquanto isso não chega, esse momento de irmos para o céu, Ele estará nos entregando sempre o pão nosso de cada dia, para que a gente vença cada dia o seu mal. E olha só o que Ele tinha prometido para aqueles que estavam no barco para Ele. Lá no versículo 35 diz assim, ó: naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Meu irmão, se eles crescem na palavra do Senhor, eles já não tinham medo da tempestade, porque o Senhor já tinha determinado a eles: nós vamos para o outro lado. O nosso Deus não é um Deus que minta, Ele fala a verdade, o que Ele prometeu para a sua vida, Ele vai cumprir. Se Ele falou que você vai chegar do outro lado da margem, meu irmão, pode vir a tempestade que for, pode vir um vento que for, pode entrar água no barco, o mar todo pode entrar no teu barco, mas você vai chegar do outro lado da margem, porque Ele falou para você: vocês estarão comigo na eternidade, e lá nós estaremos. Há uma promessa sobre a nossa vida, e no percurso, meu irmão, nós vamos passar por situações difíceis, mas você tem que lembrar daquilo que o Senhor já falou para você: nós chegaremos na outra margem. E talvez você pense assim: qual é a minha promessa? Romanos 8, 37 e 39 diz: mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de quem nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Ele já falou, está escrito: nele você já venceu todas as coisas. Não existe nada nesse mundo e nem fora dele que é capaz de afastar você do amor de Cristo. Meu irmão, pensa no poder que é o amor de Cristo pela tua vida. Nem os demônios, que são autoridades também espirituais, têm poder de tirar de você o amor que Deus tem pela sua vida. Nós enfraquecemos porque nós duvidamos da promessa, como aqueles que estavam no barco, dizendo: Senhor, estás aí, tu não responde, estás dormindo, acorda, me socorre. E muitas vezes fizemos isso: Senhor, onde tu estás? Está todo mundo prosperando e eu não saio do lugar, o meu casamento não ajeita, não aguento mais, os meus filhos não vêm para a igreja. Eu não entendo, eu venho para a igreja, eu não entendo a palavra, não vejo nada se encaixar na minha vida. Onde tu estás? Estás dormindo, tu não me responde. E o Senhor já falou: em mim tu és mais que vencedor. É a certeza, Ele está na tua vida, mas não me responde. A resposta não pode ter chego, mas a presença já chegou, Ele está em você. A resposta do Senhor vem com o forjar do nosso coração, dizendo: Senhor, eu ainda não ouvi a tua voz, mas eu sinto o calor da tua presença na minha vida, e isso basta. Talvez eu nunca receba a resposta sobre esse assunto que eu tanto clamo, mas a tua presença tem me trazido a paz que excede todo o entendimento. Então pode mandar trovoada, pode mandar chuva, porque quem está no meu barco é aquele que cala os trovões, que acalma o vento.
que manda a água parar, e já me prometeu que eu vou chegar do outro lado da margem. Então, por que nós estamos duvidando todos os dias? Todos nós aqui temos as nossas dificuldades. Eu creio que todos nós aqui podemos estar passando por um momento de tempestade. E chegamos muitas vezes na igreja, meu irmão, entregando aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, onde é que tu estavas? Como eu já ouvi muitas vezes, eu ouvi uma vez, eu já contei isso na igreja, uma coisa que me fez ficar transtornado na hora. Uma pessoa que era tão estudada, tinha feito curso de teologia, já tinha evangelizado nas ruas, entregue auxílio para aqueles que estavam na necessidade de rua, mas no momento, conversando comigo, digo: eu fiz tudo isso, mas se eu pudesse falar com Deus uma única vez, eu ia perguntar para Ele: aonde tu estavas que eu nunca te encontrei? Estamos na igreja, ouvimos a palavra, adoramos, se emocionamos com o culto, com as luzes, com o mover, com as vozes dos músicos, é tudo muito lindo, mas é vazio, porque quando vamos lá para fora, a nossa preocupação é a tempestade, e nós temos que sair daqui com a certeza da presença. Meu irmão, o mundo lá vai estar fabricando todo dia uma tempestade diferente, mas eu não me importo, porque quem está dormindo no meu barco é o Senhor. Não adianta a gente vir para a igreja, meu irmão, e adorar e ver que lindo. Olha só a experiência de Pedro, andou nas águas. Olha só Davi, olha só José, que coisa linda. Olha Noé, todo mundo tirou onda dele, mas ele fez a arca e se salvou a família. Como Deus é lindo. Mas o Deus de ontem é o de hoje, vai ser eternamente. E tudo que Ele fez lá atrás, Ele vai fazer hoje. Qual é a diferença? É que eles acreditavam de todo o coração e nós não. Você sai daqui agora, meu irmão, o primeiro e-mail que tu recebe, o WhatsApp da empresa, tu já fica totalmente transtornado, porque você já esquece que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós saímos de casa, as coisas não acontecem, nós passamos o dia todo trabalhando, as portas não se abrem, a gente não vê, e a tempestade que até então era só uma trovoadinha começa a piorar, e começa a piorar. E muitas vezes, meu irmão, sabe o que a gente acaba vivendo? Nós começamos a viver igual uma tempestade normal. Sabe aquele dia que dá um trovão forte de verão, que dá aqueles relâmpagos, aquela barulheira, e o pessoal mais velho começa a esconder os espelhos, que é aquela simpatia de espelho para não dar nada dentro de casa, desliga tudo da tomada, faz aquele auê todo, e aí daqui a pouco dá acalmada na tempestade, diz: ai, glória a Deus, meu Deus, já está até com medo, Jesus. Mas daqui a pouco a tempestade vem de novo, aí dá uma parada, daqui a pouco vem de novo, aí tu fica: meu Deus, não acaba nunca. E muitas vezes nós vivemos assim, nós vivemos tranquilos só naquela pausa da tempestade. E a nossa tranquilidade tem que estar em toda a tempestade, porque o Senhor está todo o tempo na tua vida. Não me importa se está chovendo, granizo ou não, como é que está a economia, quem assumiu, quem não assumiu, como é que está os Estados Unidos, como é que está lá, como é que está aqui. Eu não me interesso, eu não vivo por as histórias dos outros, me compadeço, oro a favor, mas eu vivo pela certeza de quem está na minha vida. E quem está na minha vida é Cristo Jesus, dormindo no meu barco, mostrando: ei, fica tranquilo como eu, porque a presença do Pai através de mim está naquilo que é teu. Nós temos que entender, meu irmão, que muitas vezes nós vamos chegar em casa e não vamos ter resultado nenhum daquilo que a gente foi fazer. A gente tentou pescar, pregou o evangelho, lançou semente, e muitas vezes a resposta não veio, não recebemos reconhecimento de ninguém, as portas não se abriram, o negócio não deu certo. Mas você tem que entender que quando você chega em casa, ali, no teu lar, no teu barco, ali está o descanso, porque o Senhor está ali. Não importa o que está acontecendo lá, se deu certo, se não deu, você chega ali e você tem a certeza na presença do Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tem uma música que eu cantei aqui, que depois o pessoal do Allen pegou no meu pé, que não está nem no repertório. Eu também não acho a música aquela coisa toda, que quando eu canto até troco umas palavras, que tem algumas coisas nela que eu não concordo. Mas acho muito interessante quando a música diz que amanheceu e nada pesquei. Como a gente está à noite, eu vou até mudar, né? A gente chega à noite no culto, nas quarta-feiras, no domingo, a gente fica aqui triste e vem pensando exatamente assim, né? Anoiteceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Mas Deus conhece
sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te usar. A música diz que Deus vai te honrar, né? Mas eu creio que a maior honra é para o Senhor e não nossa. E onde você pensa, meu irmão, que você está passando a rede e não está pegando nada, o Senhor não espera que a gente fique esperando grandes pescarias, mas que a gente tenha nele a certeza e na presença dele que o lançar a rede nunca pode parar. Que o teu barco nunca pode deixar de sair ao mar todo dia. Você nunca pode parar de entrar no teu trabalho, que muitas vezes é um ambiente difícil, ambiente complicado, mas o Senhor espera que o teu barco esteja sempre lá, naquele mar revolto, e crendo que a presença do Senhor está em você, você continue lançando a rede do Evangelho, e muitas vezes você vai lançar e não vai vir nada, mas o Espírito de Deus está sendo lançado através da tua rede, e a semente está sendo lançada, o Espírito Santo de Deus vai convencendo, e quando você vê, meu irmão, o peixe já foi trazido, está com Cristo, mas talvez nunca venha para o teu barco, mas estará vivo através do teu lançar de rede. Para que isso aconteça, o Senhor está chamando aqueles que creem de verdade ao ponto de dizer: Senhor, o meu barco está pronto, pode me jogar no mar, e se tiver tempestade, glória a Deus, porque eu sei que eu não estou sozinho, e o meu barco não foi feito com esqueci o nome, como é que é? Âncora. Muitas vezes deixamos de fazer as coisas porque nos sentimos pesados, e quem bota âncora na nossa vida, meu irmão, é o inimigo, dizendo para ti: para aí, não dá mais para ti não. E o Senhor está dizendo: ei, tu não tem âncora, deixa eu te levar. As correntes obedecem ao mover do Espírito Santo, e o Senhor está no teu barco te guiando para aquele lugar onde você deve chegar, e o Senhor disse: você vai chegar do outro lado da margem. E quando Ele fala, Senhor, e Ele cumpre. O último questionamento, e para a gente finalizar: eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? A pergunta daquele que fica literalmente impressionado com o poder de Deus. Deus é tão maravilhoso que Ele nos mostra que Ele é capaz de fazer muito mais do que aquilo que pensamos e pedimos. O Senhor vai te tirar de situações, meu irmão, que tu, mesmo crente, mesmo aquele que vem no culto, acredita que não, isso o Senhor não vai resolver mais. E aí o Senhor entra com provisão e te faz viver uma experiência pelo qual você nunca imaginou viver. E Ele vai fazer bem mais do que aquilo que você imagina, bem mais do que aquilo que você tem pedido, porque com tudo aquilo que o Senhor tem pronto para você, Ele vai te dar ao ponto de transbordar. E aí eles perguntam: quem é esse? E aí eu pergunto para você: tu sabe quem é esse? Quando as pessoas lá fora, no meio das circunstâncias que estão passando, quando você chega no ambiente, pregando o Evangelho, mesmo passando por situações difíceis, e as pessoas perguntam: cara, como é que tu consegue ficar tão firme? Como é que tu consegue viver ainda sorrindo? Como é que tu ainda consegue ter força de vir trabalhar todo dia? Porque eu sei o que tu está passando, eu sei a perseguição que tu enfrenta. Não, eu creio em Jesus. E as pessoas te perguntam: mas quem é esse? E aí você sabe responder quem é esse? Esse é aquele que morreu na cruz por você, meu irmão. Esse é aquele que derramou o sangue poderoso do Cordeiro, tirando de você o peso do pecado. Esse é aquele que era representado pelo tabernáculo, por tudo aquele mover lá do Antigo Testamento, pela Arca da Aliança. Cristo esteve sempre pronto na história, trazendo a nós a representação do amor de Deus sobre a nossa vida. É a resplandecente estrela da manhã, é o nosso bom pastor, aquele, quando a gente crê que é o nosso pastor, nada a gente sente falta, porque Ele traz a nós todo o descanso, tudo aquilo que nós precisamos. Esse é o nosso Jesus, é aquele que tem nos acrescentado dias de vida todo dia, é aquele que todo dia tem permanecido em nós através do Espírito Santo, deixando o teu coração permanecer batendo todo dia sem parar, te dando todo dia um fôlego novo, uma chance nova de fazer uma história diferente. Esse é o nosso Jesus.
É aquele que quando você bota a cara no pó, orando, desesperado pela situação, Ele vem leve, como o Espírito Santo ministrando no teu ouvido, dizendo: não te desesperas, eu estou em você. Quem é esse? Esse é aquele que entregou para você o convite para você estar aqui essa noite. Esse é aquele que te entregou o convite para vir aqui e você está achando que veio aqui por vontade própria. E muitas vezes está aqui sem entender o que está fazendo aqui. Mas mesmo ele sabendo que o teu coração ainda não é um coração verdadeiro, um coração de verdadeiro adorador, ele não desiste, ele continua entregando a você um convite para viver algo extraordinário com ele. Esse é o nosso Jesus. Quem é esse? Aquele que não desiste de você. Quem é esse que continua? É aquele que continua te perdoando todo dia. Quem é esse Jesus? É aquele que espera de você todo dia, com o coração cheio de alegria, e não com alguém que julga, mas entrega para você um amor poderoso, esperando você entregar para Ele uma declaração dizendo: Senhor, agora eu entendi a Tua palavra, agora eu reconheço o Teu agir sobre a minha vida, e agora vou viver pela Tua presença no meu barco, e não pelas circunstâncias e tempestades que estão pelo lado de fora. Quem é esse? Eles perguntavam. Esse é aquele ainda que cura. Esse é o mesmo que ainda liberta. Esse é mesmo aquele ainda que quando você fala no nome dele, as terras se estremecem. Esse é aquele que quando você ora, o inimigo é obrigado a mudar de rua, porque não aguenta o poder daquele que sai de você. Esse é aquele que quando você olha para o céu, do céu derrama sobre você todo socorro, porque é de lá que vem tudo aquilo que nós precisamos. Esse é aquele que quando você sai desanimado de casa, sem saber o que fazer, e muitas vezes sem nem falar com ele, ele não deixa de entregar para você no banco do carona a presença do Espírito Santo de Deus, entregando para você proteção para que tu vá e volte, mesmo tu não reconhecendo o poder sobre a vida dele. Esse é ele que não te abandona. Esse é aquele que mesmo quando você reclama, quando você questiona, quando você acredita muitas vezes que aquilo que o mundo fala para você é verdade, não existe Deus, a vida é essa, acabou, não tem nada melhor, não tem outra coisa depois daqui, acabou, morreu. Não, esse é aquele que diz para você: existe um lugar preparado para você, e quando estiver pronto eu vou chamar cada um de vocês para casa. Quem é esse? É aquele que enquanto nós estamos aqui, está lá no céu preparando um lugar para você. E creia, existe uma nuvenzinha lá com o teu nome lá em cima, meu irmão, e ninguém vai usar ela, ela está preparada para você, e é você que vai estar naquele lugar. Quem é esse? É aquele que morreu por nossos pecados, mas ressuscitou. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Temor não há. Porque eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Convido você a se levantar.